E vamos então para nosso encontro online hoje, dia 24 de abril. E o tema da gente hoje será como suportar esse tempo tão difícil. Tenho certeza que isso traduz muito bem o sentimento de muitos alunos, de muitas famílias, de muitos professores, de todas as escolas. Toda pessoa de juízo está nesse momento angustiada, preocupada, com desinformação, com desestabilização, com falsidades, com mentiras, com dúvidas, com medo da doença, com medo do desemprego, com medo do futuro. É um tempo difícil, e é preciso que a gente tenha as doses corretas de otimismo, de fé, as doses corretas de ocupação, de sono, as doses corretas de alimentação, de abraços para superar. É preciso que a gente esteja junto. Não estamos no período fácil e não há nada que indique que os próximos dias vão ser mais fáceis, que a gente vai ter a partir de agora 15 dias de maravilha. Não. Estamos vivendo um período de uma epidemia mundial, de uma pandemia. No Brasil não está sendo diferente, ao contrário, está sendo parecido e, infelizmente, doloroso para tantas famílias, para tantas pessoas, para quase todo mundo. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso no contexto do que a gente faz sempre na academia. Primeiro, no campo pedagógico, que é a nossa especialidade, que é o que a gente vive fazendo, que é o que a gente faz. Nesse aí eu dividi em 4 bloquinhos: alunos, pais de alunos, professores e escolas. Alunos, como você que é aluno, no campo pedagógico consegue suportar esse tempo tão difícil? Vou te sugerir, adotem uma nova rotina. Adote uma nova rotina. Como assim? Se você não era muito acostumado a estudar de manhã, estude um pouquinho de manhã. Se você não era muito acostumado a fazer as questões de modo eletrônico, force um pouco, 2 ou 3 dias disso. Pratique as questões pensando assim: e se isso durar muito tempo? Outro: e se eu tiver com isso aprendendo a fazer uma coisa que nunca fiz? Você que sempre foi dormir bem cedo e agora está conseguindo render melhor entrando pela madrugada, que o faça. Você, ao contrário, que está perdendo o sono e acorda às 5, 6 horas da manhã, que o faça. Estabeleça novas rotinas, rotinas de estudos. Estabeleça a rotina de modo que todos os dias você gaste meia hora, 1 hora de estudo, dizendo: agora é estudo. Ah, mas está barulhento. Aprenda a estudar ouvindo barulhos. Ah, mas eu estou com fome. Aprenda a estudar com fome. Eu estou com medo. Aprenda a fazer isso. Antes do estudo, uma pequena oração, mas estudo, meia hora, 1 hora. Depois você vai aumentando. O bom, o normal, o ideal é que você consiga nessa rotina incluir metade do seu dia do estudo ou mais. Por quê? Para não se ocupar escutando tudo que é notícia perdida e louca que lhe atrapalha tanto você como aluno. Siga a rotina que a gente tem tentado propor para você. Os conteúdos, as provas, as pré-aulas, as aulas. Tente fazer isso. Segundo, para os pais, por favor, aceitem as limitações. Compreenda a limitação do seu filho. Entenda que ele nem sempre vai conseguir fazer como você gostaria. Que muitas vezes ele fica de verdade mesmo abduzido pela cama, pelo celular, pelo computador, pelo jogo. As forças que puxam a gente da rotina são grandes, são fortes. Então compreenda, tenha paciência, peça, mas não force, não vá além do que ele suporta. O campo pedagógico precisa ser paulatino, crescente. Já tivemos um mês, já deu para você descobrir se você, aluno, rende melhor pela manhã, à tarde ou à noite, no quarto, na sala, na cozinha. Você já vai descobrindo, vai se autoconhecendo, e o autoconhecimento é libertador, ele te ajuda muito. Você, professor, para os professores da academia ou alhures, adote nova rotina, crie uma nova rotina. Crie uma aula diferente. Diferente como? Simples. Pense assim: a principal coisa da aula são os seus olhos. É você olhar para uma câmera. Olhe para ela e pense naqueles alunos que você adora. Você que é aluno, acho que não sabe. Todos nós professores, vou contar um segredo milenar. Todos nós professores
amamos loucamente vários alunos. E ao chegar nas aulas, os procuramos como quem procura ouro ou diamantes. E olhando e trocando esse olhar com ele, nos motivamos. Pois faça isso na lente, na câmera. Olhe a câmera procurando os seus amados, os seus queridos, aquelas pessoas que fazem a diferença. Aquele que olha e balança a cabeça para a gente. Aquele que olha e levanta a mão, às vezes tímido, querendo perguntar alguma coisa. Olhe para a câmera pensando neles. Seus olhos serão o principal órgão de comunicação. A boca flui, os olhos comunicam. Não dá para você contar com tanta gesticulação, com aquele movimento de vai lá e vem cá. Não dá. A gente tem que basear isso no olhar, no tom da voz e na batida do coração. Crie uma nova rotina. Crie uma nova rotina. Acredite que você pode sim se comunicar dizendo para os meninos o quanto faz falta. Não está pertinho ali. O como é ruim. Está fazendo isso de casa. Aí alguém diz, mas é mais econômico, o professor gasta menos tempo. Gasta não, tem aula que a gente tem que fazer 3 vezes, 4 vezes. Fica uma bosta, fica muito ruim quando a gente vai assistir. Aí não tem coragem de enviar a aula. A grande vantagem quando a gente faz ao vivo é que ela vai de qualquer jeito. Mas quando faz ela pensando, tem que refazer. Se você não sabia, vários alunos seus fizeram a mesma aula, vários professores seus fizeram a mesma aula 12 vezes. 12. Teve um que mandou para mim 12 versões da mesma aula, para me mostrar o quanto estava sendo difícil. Veja, e não era nem alguém que eu esperasse isso, era alguém que eu achava que ia ser. Eu disse, é perfeccionismo, você está querendo a perfeição. Ele disse, não, estava faltando alguma coisa. A aula era quase a mesma. Então, adote nova rotina. A nova rotina é essa. Tenha certeza que se você olhou bem para a câmera, você comunicou-se, se você amou enquanto fez, será percebido isso por todos. Isso a gente tem percebido todos os dias nos comentários dos alunos. E para as escolas, pelo amor de Deus, compreendam as limitações. Professor não nasceu DJ, professor não nasceu youtuber. Nós temos lá na academia, faz 5 ou 6 anos que a gente vem com esse projeto, o projeto de Academia do Futuro. Vamos aprender a fazer o que a gente vai fazer daqui a 15 anos, a 10 anos. Estamos no momento de 5 anos. Ou seja, a gente não sabe fazer ainda. O fruto não está maduro, o fruto ainda está um pouco verde, eu faço o quê? Não dá para botar na despensa e esperar que amadureça. Ele tem que ser oferecido assim. Ele tem que ser oferecido como está. É assim, toma, é o que a gente tem. Toma, é o que a gente pode dar. Por favor, peço a todas as escolas, tenham paciência com seus professores. Há vários que têm medo da câmera, que tem medo da palavra que sai e ele não está vendo aquele instante, que tem medo de ser comparado. É difícil uma aula minha. Eu nunca dei uma aula de biologia, que logo depois, naquele dia ou no dia seguinte, não fosse procurar na internet uma aula do mesmo assunto, depois que eu dou a minha. Eu não vejo a dos outros para não produzir em mim uma repetição de alguém, mas eu vejo a dos outros depois que eu faço. Todo o assunto eu faço isso. Eu nunca deixei de encontrar uma aula linda e maravilhosa do assunto que eu dei, melhor que a minha. Tanto de assuntos do ensino médio para os alunos do cursinho, como de assunto de 3º grau da universidade. Eu preparo uma aula maravilhosa de neuroanatomia do sistema límbico, aí dou aquela aula e chega, volto para casa fofo, entro na internet e boto lá no YouTube. Em 3 minutos ou 4, surgem aulas belíssimas de comunicadores muito melhores do que eu. Muito melhores, muito mais palatáveis, muito mais criativos, com histórias engraçadas, com histórias bem aplicadas. Melhor do que eu, melhor do que nós sempre haverá. Melhor do que seu professor sempre haverá. Mas mais apaixonado pela sua escola e pelos seus alunos não há. Use isso, só isso. Isso é muito importante. Então, escolas, compreendam, tenham paciência, peçam aos pais que compreendam também os professores, que nem sempre estão com o coração envolvido naquele instante, porque exige uma outra coisa. Eu tenho que dançar com a mulher amada, eu tenho 15 anos e chamei a mulher que amo para dançar. Ora, eu que sabia dançar tanto, perdi-me nos passos. Por quê?
Porque a música não entra, porque eu estou com meus braços em volta de alguém que amo. Então esse envolvimento, eu quero fazer, eu sei fazer, mas tem algo novo, muda, tem alguém na sala que é uma câmera, tem um fiscal me olhando que é uma câmera. Isso não produz naturalidade, isso produz em alguém um encolher-se e uma certa tristeza. Fora que nós, professores, todos somos pessoas, temos casas, temos filhos. Ah, trabalha em casa, sim, e o filho gritando. Está em casa, sim, e a mãe doente, e a suspeita de coronavírus, e os medos e medos. Está todo mundo no mesmo barco, estamos juntos. Vamos caminhar assim. Então, como suportar um tempo tão difícil no campo pedagógico? Está aí. No campo psicológico, na psique, na nossa mente, para alunos, chegue mais perto. Chegue mais perto, sim, chegue mais perto. Ligue, fale, converse com seus pais, com seus pares, com seus amigos, com os professores. Na academia a gente criou um campo de tira dúvidas, foi tão interessante. Nós criamos, esse a gente não tinha, tira dúvidas online. E foi um sucesso absoluto. Em pouco tempo chegamos a 10 mil dúvidas, depois 20 mil, depois 30 mil. Foi muito, mas muito mais do que a gente imaginava. Mais trabalhoso também, mais cansativo também, mais desgastante também. Mas foi bom, está sendo muito bom. Bote sua dúvida, pergunte tudo que você não souber. Mande para a gente, leu alguma coisa, não entendeu, está em dúvida, pergunte. Venha atrás da gente, nós vamos colocar um cantinho lá nas dúvidas, onde caso você ainda não esteja satisfeito, faça uma réplica. Vamos colocar, a gente não conseguiu ainda não, já conseguiu colocar a dúvida, foi massa. Conseguiu colocar um cantinho onde você clica, que você já viu aquela dúvida, já olhou aquela dúvida, a resposta. Lá na área do aluno tem dúvidas e logo pertinho dela tem resposta das suas dúvidas. Tá claro? Ache, tem um quadrinho de dúvidas e o de resposta das suas dúvidas, das dúvidas que você perguntou. Tá claro? Chegue mais perto, é assim. A gente estabeleceu um outro lugar na nossa página, que foi aquele cantinho que a gente colocou de orientação. E orientação, quando a gente começou a usar, a gente descobriu que não era orientação que o aluno precisava. Era de amor, era de proximidade, era de amizade, era de carinho, era de respeito, era de ouvido. Mesmo que eu não responda nada, eu testei isso. Teve gente que pediu uma orientação, na verdade era um lamento. E eu não disse nada, eu respondi simplesmente, entendo, ponto. Disse só isso e esperei. No dia seguinte, a mesma pessoa me respondeu, professor, muito obrigado por me entender. Você não tem noção, porque ficou claro para ele que o entendo era verdadeiro. Eu respondi de propósito esse, porque era alguém muito próximo a mim que sabia que podia contar comigo. Então agora esse quadrinho que a gente chamou de orientação está chamado lá com o nome de Chegue Mais Perto. Chegue mais perto. Deixa eu pedir uma coisa a você, aluno, você, estudante, ou mesmo você, pai ou mãe de aluno. Entre na área do aluno, clique no Chegue Mais Perto, escolha o professor a quem você quer dirigir sua palavra e fale com ele. Elogie uma aula que ele deu, um método novo que ele inventou, uma voz grossa, uma voz fina, uma música que ele cantou, um conselho que ele te deu. Fale com ele, alguma coisa que o anime. Diga para ele isso. Converse com a gente precisa também. Tem uma música de Caetano Veloso que diz assim: você pensa que eu tenho tudo e vazio me deixa, mas Deus não quer que eu fique mudo, por isso eu grito essa queixa. O nome da música é Queixa, que é assim: a gente também quer ouvir, a gente também precisa. A gente, professor, todos os professores precisamos de vocês. Então chegue mais perto, clique lá. Se quiser uma orientação, peça. Um conselho, peça. Mas se você quiser ou puder dizer pra gente também, diga alguma coisa. Elogie, fale, aplauda, comente alguma coisa que nos deixe animados e que a gente responda: massa, obrigado, valeu. Pronto. Pais, ouçam, abracem, acreditem, creiam. Acredite no seu filho quando ele diz que está triste, que está cansado, que está tendo mais sono do que o normal. Acredite, ouça, abrace, ouça, escute. Peça para ele lhe mostrar no computador as dúvidas que ele colocou e as respostas recebidas.
Peça para ele lhe mostrar uma aula que ele viu naquela semana. É importante ver as aulas. Peça para ele lhe mostrar uma questão que ele fez na prova, que ele acertou na prova e que ele sente que aquela questão fez a diferença. Ele é só um aluno do primeiro ano, do nono ano, do segundo ano, mas ele está caminhando quando o Brasil está parado. Ele está lutando quando os guerreiros entregaram suas armas. Ele está inventando um jeito de ser mais do que sempre foi. Aplaudam, abracem, acreditem, creiam nos seus filhos. Professores, no campo psicológico, professor, gritem, 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 grite se precisar, fale se precisar, fale com um colega, fale com um líder professor, fale com um diretor, com um coordenador, com qualquer um em quem você confie. Diga para ele aquilo que está tomando conta da gente, que está insuportável. Cuidar de um filho que você ama, às vezes está, que está desesperador, não ter dinheiro para poder bancar determinada coisa, um compromisso que você assumiu, pensando que a vida estava de um jeito e está de outro. Diga que você não suporta mais comer a comida que você mesmo está preparando, porque você nunca foi cozinheiro que preste. Diga que você está com dificuldade de aguentar sua própria mãe, seu pai, seu filho, sua mulher, seu marido, porque confinamento produz angústia, conflito, faz parte, é parte do processo mesmo. Grite, grite, grite se tiver difícil, mesmo que não vá capitular do seu trabalho, é a sua obrigação. Tem gente esperando, tem gente esperando por nós, e a gente tem que entender que aplaudir até sentindo dor é amar. Então amar é isso, é você dizer: eu estou aqui mesmo cansado, mesmo com os pés feridos, mas eu vim até aqui, eu vim te entregar a minha aula, eu vim te entregar o meu conteúdo. Então grite, professor, grite, por favor, não se cale. Escolas, ouçam, abrace, creiam, ouçam seus professores. Não vá apenas com aquela ideia de que fulano tem mais de 60 anos, 70 anos, fica em casa, o outro vem para cá, você vai fazer assim. Não adianta dizer o que alguém vai fazer, eu tenho que dizer o que eu preciso que alguém faça. Eu preciso que você... Tem professores de uma escola que talvez a única coisa que consigam fazer bem feito seja curtir, compartilhar, comentar na internet o que os outros fizerem. Tem professor que talvez a coisa mais importante que ele consiga fazer seja a oração, seja pedir a Deus 10, 12 horas por dia pelos outros. Talvez seja dúvidas escritas, talvez seja um podcast, é falar e alguém escutar. Talvez seja uma dança, talvez seja tocar uma música, compor um poema. Tem tudo está acontecendo. O confinamento produz na gente o efeito do creme dental espremido e que sai. E a gente vai sair de dentro da gente. E psicologicamente é importante não se trancar, se expor, não tem medo de ser julgado. Seremos julgados, somos julgados o tempo todo. Lembre, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei. No campo econômico, talvez seja esse o campo mais complexo. Por quê? Porque ele é díspare. Há pessoas, não são poucas, que estão tranquilas, com folga, por dois motivos. Ou porque já tem mais que o suficiente, há uma parcela grande da população que recebe mensalmente, anualmente, muito mais do que precisa para viver, que vive com sobras e sobras e sobras, investindo e investindo e investindo em qualquer coisa ou em nada. Para esse, isso é muito fácil, o campo econômico. No máximo é o medo. Meu Deus, minhas ações estão despencando. Eu comprei ação da Petrobras, eu comprei ação não sei de que, eu comprei dólar, comprei ouro. Bobagem, bullshit, isso não é tão importante. Mas existem pessoas que, mesmo tendo renda boa e adequada, assumiram compromissos e agora estão sentindo-se enforcados e apertados por ele, pelos compromissos feitos além do que podiam, e que agora estão acostados, enfiados no canto de parede. É muito importante que a gente compreenda nesses tempos econômicos essa frase que para mim ela é libertadora. Essa frase veio do meu avô, que diz assim: muitas coisas têm preço, todas as outras têm valor. Vou repetir:
muitas coisas têm preço. Eu gosto muito de dizer isso quando alguém vem perguntar para mim ou dizer para mim que a academia é o curso caro, por que é o curso mais caro do Recife, que é um curso muito caro, blá 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 blá. Cara, é ignorância, deixa de ser imbecil, tá errado. É barato. Se custasse 5 vezes o que custa, ainda não pagava o preço moral, afetivo, humano que a gente tem. Não aceito isso. Tem coisa que tem preço, as outras têm valor. Tudo que não tiver preço tem valor. Quanto é que vale o abraço da sua mãe, do seu filho? Quanto é que vale a saúde? A certeza de que entre os tantos que podem vir a morrer, não está nenhum dos nossos. Tem preço não. Tem preço não. A vida não tem preço. O sorriso do seu filho, o suor, quanto suor seu filho vai poder ainda desempenhar num jogo de futebol, ou num momento de amor, ou numa dança. Quantos amigos você não está precisando rever, reescrever história com eles, voltar para recontar coisas? Então, tem coisas que tem preço, o resto tem valor. Só vale o que não tiver preço. Quanto custa uma escova de dente? Sei lá, R$10. Então pronto, não tem valor não, só tem preço. Agora, quanto custa cuidar dos seus dentes? Isso não tem preço, isso tem valor. Porque isso vai produzir em você a tranquilidade de não adoecer. Isso vai produzir em você a saúde. Quanto vale a educação? Quanto vale conseguir colocar um jovem sentado para estudar num período doido de pandemia desse? É inexorável, é imensurável. Você que é jovem, pense nisso. Vocês estão vivendo uma época de muito preço. Quanto custa iPhone 10, 11, 12, 13? Quanto custa o computador de top? Quanto custa a cadeira que faz massagem? Quanto custa uma câmera, não sei o que? Quanto custa uma assinatura de Netflix, de sei lá? Quanto custa? Custa mesmo o seu coração. É importante que a gente tenha aquilo que seja suficiente para viver, mas aquilo que nos ponha animados, felizes, satisfeitos, sonhando. O grande detalhe é preciso que a gente traga coisas que alimentem nossos desejos, nossos sonhos. O que você vai ser daqui a 10 anos, 15 anos ou 20 anos, você que é aluno? Que contribuição você vai dar? Se fosse você agora, com 40 anos de idade, um médico recém-formado com 30 anos de idade, ou um estudante de medicina, o que seria você agora? A quem você apoiaria e como o faria? Como cuidaria? Iria se candidatar a cuidar das pessoas? Iria se candidatar a ajudar alguém? O que é que você faz ou tem feito ou vai fazer um dia? O grande que você será um dia começa a ser gestado dentro de você. E é agora. É na dor que a gente puxa aquilo que está dentro da gente. Tem uma música de Ângela Rorô que diz assim: deixa eu penar. A liberdade está na dor. Toda dor ensina, toda dor liberta, toda dor espreme a gente para um campo maravilhoso que nós não dominamos, mas que nós amamos, onde nós podemos nos expandir. Finalmente, no campo afetivo, no campo da afetividade, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É preciso amar as pessoas, a mãe, o filho, o tio, o professor, o amigo, como se a gente não fosse mais vê-lo. Que certeza você tem de que ainda vai me ver? De que eu não vou pegar esse vírus, não vou ser recolhido a um hospital, de lá não vou sair trancado num caixão, e depois acabou, e ninguém pode nem despedir. Tá aqui feita a despedida. Tá aqui feita. Pronto. E ouça de mim a música que eu quero que você se lembre. A amizade sincera é uma arma secreta, é um abrigo seguro. É natural da amizade o abraço, o aperto de mão e o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo. Amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta minha casa será sempre sua. Minha casa, minhas aulas, minha vida, minha academia, minha família, meus professores, o meu amor. Aquilo que eu tenho é seu. Tem uma saudação hindu belíssima que é Namastê. Namastê significa uma coisa imensa que tem dentro de mim, um Deus que está dentro de mim, saúda, abençoa o Deus que está dentro de você, que mora aí contigo e que é grandioso e que eu tenho certeza que reflete para mim tudo aquilo maravilhoso que você faz todos os dias. Queria agradecer a cada pai de aluno ali, em nome dos professores, você que com sacrifício efetuou o pagamento da nossa mensalidade do mês de abril.
muitíssimo obrigado. Você que não conseguiu e ligou para a gente e procurou a gente e pediu ajuda, muitíssimo obrigado. A gente ajuda, ninguém vai ser desligado da academia, ninguém vai ser arrancado da academia por uma questão financeira. Estamos juntos e assim permaneceremos até que essa pandemia acabe e a gente volte apenas ao caminho normal que nos levará ao sucesso final, se Deus quiser. Queria terminar dizendo para vocês que eu estou agora, nesse instante, gestando e terminando uma coisa que eu tenho certeza que vai produzir um orgulho danado em todos vocês que fazem parte da academia. Se Deus quiser, essa semana, antes da próxima live, nós devemos lançar uma plataforma absolutamente gratuita para ajudar escolas que estejam em dificuldades, professores que estejam em dificuldades, alunos que estejam em dificuldades, não os nossos, mas os outros, sabe lá de onde, do interior de Pernambuco, do Amazonas, do Brasil afora, enfim. A gente deve lançar esta semana um projeto inovador absolutamente gratuito, sem nenhum custo para ninguém. O pensamento é: nós sabemos fazer alguma coisa, isso não pode ser trancado apenas para a gente. Isso precisa ser exposto, ainda que pontualmente. Amigos queridos, muito obrigado. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Um abraço.